Vamos dar continuidade então na nossa aula aí de banco de dados juntos com C Sharp e .NET, tá? O que eu quero fazer hoje? Eu tenho essas duas tabelas que eu criei no banco, que é a tabela fornecedor e a tabela insumo, certo? E essas duas tabelas aqui são tabelas que a gente está fazendo a inserção dos registros manualmente, né? O que eu quero ensinar para vocês hoje? Eu quero ensinar para vocês um comando que vocês mesmos vão fazer o insert, tá? Dos dados aí através dos comandos do SQL. Então vamos imaginar a seguinte situação. Nessa tabela aqui, gente, eu tenho do fornecedor, eu tenho o nome do fornecedor, o CNPJ do fornecedor e a descrição do fornecedor, certo? Então, antes de criar código, fazer qualquer outro tipo aí de programação, vamos criar primeiro a parte visual. E como que eu crio a parte visual, gente? Para eu poder criar essa parte visual, eu vou colocar aqui algumas caixas de texto que vão permitir que o usuário digite algumas informações para poder ser salvo no banco de dados, tá? Então, olha só, em termos de formulário, eu vou vir aqui em caixa de ferramentas e vou buscar aqui, gente, um componente chamado Group Box. Vou clicar, vou arrastar ele e vou colocar ele aqui, ó, do lado do meu Data Grid, certo? O que esse Group Box vai fazer, gente? Esse Group Box aqui, como o próprio nome já diz, ele é um componente onde você consegue encaixar diversos objetos aqui dentro e ele agrupa. Beleza ou não? Ah, mas para que serve isso, professor? Ele agrupa, ele organiza, ele não é centraliza, mas vamos dizer que ele agrupa todos os componentes em um só, como se ele fosse tipo um agrupar. Você seleciona vários objetos e agrupa. Certo? Para que serve isso daqui, gente? Para que o seu Forms fique organizado. Tá? Bom, aqui na propriedade do Group Box, você clica uma vez só com o botão esquerdo, seleciona aqui o menu Propriedades, e aqui no menu Propriedades, onde está Text, você coloca, ó, Cadastro, por exemplo, Cadastro, Fornecedor, por exemplo. Se você quiser mudar o tamanho da letra, você pode vir aqui em fonte, ó, só para você expandir aqui, você pode aumentar o tamanho da letra, pode colocar, por exemplo, negrito, tá vendo? Se você quiser colocar um tamanho maior de letra, você pode, tá 7,8, colocar 12, por exemplo, você consegue. Se você quiser alterar a cor dessa letra, você também consegue, tá? Então fica aí customizado. Você pode customizar do jeito que você achar melhor. Dentro desse Group Box, eu vou arrastar... antes disso, gente, é importante eu vir aqui, selecionar o Group Box, e no nome dele eu vou chamar de GB Fornecedor. O nome vocês podem atribuir o que vocês acharem melhor, tá? Eu vou chamar de GB Fornecedor. E dentro desse Group Box, olha só, atenção, gente, vamos lá, presta atenção. Eu vou vir aqui em caixa de ferramentas, vou selecionar um outro componente, que nós chamamos de Text Box. Então vou clicar, vou arrastar ele aqui, olha só. Vou arrastar ele, vou aumentar o tamanho dele aqui. O que ele é basicamente? Uma caixa de texto. Antes de definir qualquer tipo de programação, eu vou mexer um pouquinho nele, ó. Então, vou selecionar o componente, vou vir em propriedades. Aonde está a fonte, gente, eu vou aumentar o tamanho da fonte dele para 10. Certo? Aonde está Board Style, eu vou colocar Fixed Single, para ele colocar uma borda bonitinha aqui. Né? E o fornecedor, pessoal, quantos caracteres são permitidos aqui no nome do fornecedor? Então, vamos dar uma olhada lá no banco de dados. Ó, vou abrir o todo aqui. A gente vai ver quantos caracteres eu posso utilizar. Se nós acessarmos a nossa tabela, ó, vou fazer uma conexão aqui, tá? Vou logar com o meu usuário root.
Vou puxar aqui o meu Senai Database, cadastro de fornecedor. Vou dar um duplo clique aqui em cadastro de fornecedor, certo? E aqui, o cadastro do fornecedor, gente, ele permite até 30 caracteres, certo ou não? Ei, ele permite até 30, o quê? Caracteres. Então, o máximo de caracteres que o usuário pode digitar aqui nesse text box é 30, porque é ele que vai cadastrar o nome do fornecedor. Então, vou selecionar meu text box, vou vir aqui em propriedades, e eu tenho uma propriedade aqui no text box que chama max length, né? O que esse max length vai fazer? Quantos caracteres ele pode receber? Vou colocar aqui o máximo de 30. Fazendo isso, eu obrigo o meu usuário a digitar até 30 caracteres. Mais do que 30, o formulário não vai permitir. O que mais que é importante fazer aqui nesse formulário do text box? No nome dele, né? O nome dele é extremamente importante. Então, o nome dele, como é um text box, vou começar com txt, nome, fornecedor. Então, eu vou atribuir para ele o nome, que eu vou denominar aqui de nome fornecedor. Vou arrastar esse formulário um pouquinho aqui para baixo. Vou vir aqui em caixa de ferramentas. E vou procurar por uma label. Tá vendo aqui, gente? Vou clicar, vou arrastar. O que é essa label? A label ela é um texto. Você coloca aí na tela. Para que vai servir essa label, gente? Essa label, eu não vou colocar propriedade nenhuma, exceto alterar o texto dela, tá? Só vou escrever assim, ó. Nome do fornecedor. Por que é importante fazer isso? Para você mostrar para o usuário que aqui ele vai cadastrar o nome do fornecedor. Beleza ou não? Então aqui é importante. Essa label ela é interessante para que o usuário possa saber que este formulário representa o nome do fornecedor. O próximo formulário que eu vou trabalhar é o formulário de CNPJ, né? Então como que eu faço, pessoal? O formulário do CNPJ, olha só. Para facilitar a minha vida, eu vou selecionar esses dois caras, vou dar um Ctrl+C e Ctrl+V. Olha lá. Dá um Ctrl+C e Ctrl+V. Vou facilitar a minha vida aí. O CNPJ, gente, ó, vou trocar o nome dessa label aqui para CNPJ, certo? E esse cara aqui agora, ele vai ser um text, txt, CNPJ. O CNPJ a gente sabe que é um tamanho menor, né? Qual o tamanho do CNPJ, gente? O CNPJ, por exemplo, se eu vier aqui, eu vou colocar 11.123.456 barra 1000 ao contrário, tracinho 01, 02. Isso aqui é um exemplo de CNPJ, não é? Olha lá, vou arrastar ele aqui. Isso não é um exemplo de CNPJ? Então, algumas propriedades aqui para poder ficar interessante, para a gente obrigar o usuário a digitar certo. Por exemplo, quantos caracteres tem o meu CNPJ? 1, 2, o ponto 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Confere 18 ou não? Confere ou não? Pode ser que eu tenha... tem que ter mais um. 19, na verdade, né? Ele tem 19 dígitos. Ó, 18. Tá vendo aqui que o CNPJ eu coloquei 18? Eu vou alterar aqui, tá? Em cadastro fornecedor. Botão direito, Alter Table. Vou colocar 19, ó. Vou vir aqui, coluna, CNPJ. E vou colocar aqui para 19. Tá? Então, a quantidade máxima de caracteres é 19. Vou apagar aqui, porque eu só quis fazer isso para poder dimensionar o tamanho da caixa de texto certo. Agora, olha só que legal. Eu posso colocar aqui, pessoal, uma... Deixa eu ver se aqui ele tem essa propriedade. Se não tiver, é outro formulário. Esse cara aqui, ele não vai ter. Ó, vou ver aqui em caixa de ferramentas. Coloquei esse formulário aqui para fazer o que eu quero agora, quero mostrar para vocês. Tem que ser o Makestet Text Box. Tem que ser esse objeto aqui. Ó. O que é esse Makestet Text Box?
ele vai ser um componente que, conforme você vai digitando, ele já vai formatando o CNPJ com ponto, com barra, com ao contrário, com hífen, tudo certinho. Porque senão o usuário acaba esquecendo de digitar aqui, tá? Então esquece esse text box, eu vou deletar ele aqui, e coloca esse make text, aqui ó, aqui ó. Cadê o bonitão aqui, ó? Oh, caramba. Não sai, cara! Masked, pronto. Aí. É Mask. Fala assim, ó. Vou falar o seguinte, para ficar fácil aqui, ó. Mask no passado. Beleza? O ED aqui é o passado. Mask no passado, text box. Pronto. Você vai puxar esse cara aqui, tá? O que é esse cara aqui? Ele é um text box convencional, certo? Só que ele é um text box diferenciado. Por quê? Você pode colocar uma pré-formatação nele. Então, olha só. Vou selecionar esse cara. Vou fazer a mesma coisa, ó. TXT CNPJ. Esquece que eu tinha feito aquela hora lá, do copiar e colar. Eu esqueci que o CNPJ a gente tem que colocar uma formatação, tá? Não é obrigatório, mas fica um pouco mais... Fica aí um objeto um pouco mais elaborado, né? Vamos vir aqui em fonte, vou colocar o tamanho dela de 10. Certo? Board style, vou colocar aqui um single, do jeito que era antes. E aqui, gente, onde eu tenho mask, tá vendo? Ó? Vou colocar assim. O cara tem, obrigatoriamente, quando o cara for digitar um CNPJ, ele tem que digitar 3 números, né? Então, 000. Em seguida, vem o ponto. Depois, mais 3 números. Em seguida, vem um ponto, mais 3 números. Depois vem uma barra. Depois vem mais 4 dígitos. Tracinho, 2 dígitos. Esse é o formato padrão do CNPJ. Quando você faz isso, olha só que legal. O próprio formulário aqui, o próprio text box, ele já se autoformata, né, de um modo que o usuário ele vai digitar 3 números, o próprio formulário vai acrescentar um ponto, então ele digita mais 3 números, ele acrescenta mais um ponto e faz isso aqui automaticamente. Conforme o usuário for digitando, a própria caixa de texto ela vai se transformando num CNPJ. Professor, por que eu não fiz isso no nome do fornecedor? Porque o nome do fornecedor é um campo livre, né? Então, como é um campo livre, você não precisa se preocupar com formatação. Beleza? Bom, o próximo item que eu tenho aqui é o item chamado de descrição. Então, vou selecionar esse cara, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Como esse cara é um campo livre, gente, ó, como ele é um campo livre, então vou colocar ele aqui, ó. Nome do... Onde está o nome do fornecedor aqui? Eu vou colocar descrição, tá? Descrição. Beleza? E aqui, na propriedade desse cara, eu vou chamar de txt descrical. Pronto. Já tenho os meus 3 formulários aqui, prontinho para ser usado. O outro ponto de atenção é o seguinte, na descrição eu posso digitar até 100 caracteres. Então tem que vir na propriedade aqui da descrição e colocar, ó, max length 100 caracteres. Então aqui eu posso digitar até 100. Tudo bem até aqui? Vou aumentar um pouquinho esse formulário, tá? Vou aumentar um pouquinho ele. Só para a gente ganhar espaço aqui. E vou aumentar esse group box aqui. Ó. Bom, o que mais que eu preciso aqui, gente? Vou colocar agora um botão aqui na minha caixa de texto. Vou pegar aqui na minha caixa de texto um botão. Vou clicar, vou arrastar. O que esse botão vai fazer, gente? Vou dar o nome dele de BTN cadastrar. E na propriedade de texto aqui, pessoal, vou colocar cadastrar. Se você quiser mexer um pouco na formatação dele, você pode, tá? Você pode colocar aqui, por exemplo, esse flat style, você pode colocar aqui flat,
tá? E esse flat appearance, você pode colocar aqui, ó, uma cor. Ah, professor, quero colocar aqui uma cor azul. Ó, pode colocar a borda azul. O que mais, professor? Posso colocar aqui um back color. Quero colocar um outro azul. Ó. Ah, a cor do meu texto, fore color. Quero colocar branco, professor. Então vou vir personalizar, clicar aqui em branco. Pronto. Você acabou de estilizar seu botão, tá? É obrigatório fazer isso? Não necessariamente, mas um projeto onde a sua tela, né, ela é um formulário com uma boa aparência, né, você ganha muitos pontos aí com o seu cliente, né? O seu projeto fica mais rico quando ele tem uma boa aparência. Vou só um pouquinho mais para cima. Organizar um pouco melhor aqui. O que mais que é interessante aqui, gente? Do botão cadastrar, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar um outro botão aqui, que eu vou chamar de botão, vou chamar aqui de BTN limpar. O que seria esse limpar, gente? Vamos supor que eu digitei as informações, nossa, tá tudo errado que eu digitei. Eu quero apagar as informações aqui automaticamente. Então esse BTN limpar é interessante porque vou até colocar uma outra cor nele, ó, uma outra cor de fundo. Pode ser preto, tá? Esse BTN limpar, aqui, gente, vamos colocar um Jean Grey. E a borda, vou colocar também uma cor cinza. Esse botão limpar é um botão que quando eu clicar nele, ele vai apagar o que está aqui no nome do fornecedor, vai apagar o que está aqui no nome do CNPJ, a informação aqui do campo CNPJ, e vai apagar aqui a informação do campo descrição. Certo? É obrigatório ter esse botão aqui, gente? Não necessariamente. Mas eu estou mostrando para você vários e vários recursos aí do Visual Studio para você desenvolver o melhor projeto possível. Tá? Um outro ponto que é importante a gente fazer é o seguinte, ó. Vou clicar aqui no nome do fornecedor. Eu tenho aqui, gente, uma propriedade aqui nesse botão que é chamado de Tab Index. O que esse cara faz? Esse Tab Index, ele é o seguinte, toda vez que você pressionar o botão Tab, ele sempre vai para o próximo objeto que está em sequência. Por exemplo, se esse cara aqui é o 0, o próximo objeto tem que ser o 1. E aqui o próximo tem que ser o 2. E aqui o cadastrar tem que ser o 3. E o limpar tem que ser o 4. Por que eu estou fazendo isso? Porque é o seguinte, quando o cara apertar o botão Tab, ele troca automaticamente, para evitar que o usuário tenha que movimentar o mouse e clicar na caixa de texto. Isso é extremamente importante, tá? E torna o seu projeto muito ergonômico para o usuário. Imagina você cadastrar, né, um formulário gigante com 30 campos ou 50 campos, e toda vez que você pressiona a tecla Tab, o cursor, ele simplesmente, cai no formulário, nada a ver, ou seja, ele simplesmente não faz nada. Putz, toda hora que você preencher um campo, você tem que arrastar o mouse e clicar, fica improdutivo. Então, para que o seu sistema fique ergonômico para o usuário, fique ágil, é importante você colocar essa sequência do Tab Index de acordo com a sequência dos seus, o quê? Formulário. Porque daí, o seu usuário, quando ele for realizar um cadastro, o que ele faz? Ele digita, aperta Tab, digita, aperta Tab, digita, aperta Tab. Isso torna o cadastro dele muito mais ágil. E vai por mim. Sem essa função aqui, gente, seu formulário fica uma porcaria. Então é importante você organizar seu Tab Index dessa forma aqui, tá? Antes de inserir qualquer, olha aqui, antes de inserir qualquer comando do SQL, é importante que a gente faça algumas validações aqui, tá? Então, por exemplo, vou vir aqui em cadastrar, tá? Dou duplo clique, ele automaticamente cria aqui para mim um evento para esse botão do tipo clique. Então, toda vez que eu clicar no botão cadastrar, ele vai executar o código que está aqui dentro. O que é interessante eu fazer, gente? Imagine que o usuário vem aqui, clique em cadastrar e eu não preenchi o nome do fornecedor. Faz sentido isso? Faz ou não? Sim ou não?
Faz sentido eu clicar no botão cadastrar e o nome do fornecedor está vazio? Faz sentido, né? Então é importante que eu coloque algumas validações aqui. Ó, eu gosto de fazer assim, tá? Vou criar aqui uma variável chamada booleana, que é uma variável do tipo binária, 0 ou 1, certo? E vou chamar aqui de flag, underline, validação. Certo? Essa minha variável flag validação, vou até colocar um comentário aqui, ó. Toda vez que ela for 0, quer dizer que eu estou com erro. Toda vez que ela for com 1, quer dizer que está tudo ok. Ou melhor dizendo, toda vez que for false, quer dizer que ela está com erro. Toda vez que ela for true, certo? Quer dizer que está tudo ok. Criei essa minha variável flag validação e eu quero atribuir essa lógica aqui. Por isso que eu coloquei até um comentário. Toda vez que ela for false, quer dizer que ela vai representar um erro. Toda vez que ela for true, quer dizer que ela vai dizer que está tudo ok. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu quiser fazer uma validação antes de executar o comando SQL, eu vou colocar um if aqui. Se o texto que o cara digitar no nome do fornecedor, no campo nome do fornecedor, for vazio, ó, igual, gente, em C# ou na maioria das linguagens, igual é comparação. Igual é atribuição. E dois iguais aqui, quer dizer que é comparação. Igual, comparação, e igual somente atribuição. Então vamos supor que o cara vem aqui e digite assim, ei, txt nome do fornecedor.text. Opa, é vazio. Bom, se for vazio, isso aqui não é um erro? Sim ou não? Se for um erro, automaticamente a minha flag validação vai para false. Tudo bem ou não? Vai para false. Em seguida, eu vou mostrar uma mensagem para o usuário dizendo o seguinte, ei usuário, ó, vou colocar aqui um message box, ei usuário, o campo, vou colocar um erro aqui, vou escrever assim, ó, erro, o campo, nome do fornecedor está vazio. O que mais que eu posso colocar aqui, professor? Vou colocar uma vírgula, vou colocar um título para essa message box, vou escrever aqui, ó, Senai, vírgula, vou colocar aqui um message button.ok, só quero mostrar o ok para o usuário, e eu quero também colocar um ícone, tá, gente? Message icon. E eu quero colocar o message box icon.error, né? Ou seja, eu quero mostrar a message box completinha, né? Então a message box completinha é a mensagem da message box que eu coloquei, ei usuário, erro, o campo nome do fornecedor está vazio. O título dessa message box eu vou colocar de Senai. Ela somente vai ter um botão de OK e vai aparecer um ícone de erro. Feito isso daqui, gente, o que mais que vai acontecer? Bom, já que o cara não digitou nada, eu vou voltar o cursor para essa caixa. É obrigatório fazer isso? Não. Então eu vou vir aqui, ó, txt, nome do fornecedor, ponto, focus. O que essa propriedade vai fazer, gente? Essa propriedade vai fazer o seguinte, olha só, o software que você desenvolver, gente, ela tem que ser um software que seja ergonômico para o usuário, certo? O que eu quero dizer com software ergonômico para o usuário? Ele tem que ser ágil. Então vamos supor que o usuário ele esqueceu de digitar as informações no nome do fornecedor. Através desse if, você vai fazer essa validação. Como deu erro, você vai jogar false para essa flag, certo? Para essa variável, dizendo que ou realmente ocorreu um erro. Você vai mostrar uma informação para o usuário, dizendo qual que é o erro que aconteceu. E em seguida, você vai deslocar o cursor para aquela caixinha automaticamente. Deslocando o cursor, na hora que ele der um erro, quando ele for cadastrar e der um erro, nossa, deu um erro aqui. Ele aperta o Enter para dar um OK e automaticamente o cursor volta para lá, para ele poder digitar alguma coisa.
Se você trabalha dessa forma, você não usa o mouse para nada. Você só trabalha com o teclado. Certo? Essa é a primeira validação. Ok? Qual outra validação que nós podemos fazer aqui? O campo CNPJ. Né? Primeiro, o campo CNPJ, gente, tem que ter obrigatoriamente quantos caracteres? Quantos? Quantos caracteres? 19. Então, o que a gente pode fazer? Olha só. Se txt CNPJ ponto lente desculpa. Ponto text ponto lente for diferente, olha só, operador diferente de 19, eu tenho que mostrar um erro para o usuário. Agora um ponto de atenção aqui, gente. Vamos supor que eu esqueci aqui de digitar o nome do fornecedor. E também esqueci de digitar o valor do CNPJ. Se eu coloco a estrutura dessa forma, você concorda comigo que ele vai mostrar o erro do campo nome do fornecedor e vai mostrar o erro do campo CNPJ também? Vai. Qual que é o problema disso? Cara, eu tô tipo, digitando aí no nome do fornecedor, ele já vai mostrar o erro do CNPJ, então não faz sentido. Então, pelo menos eu gosto de trabalhar assim. Olha só, vamos supor que ocorreu um erro aqui, que o usuário esqueceu de digitar o nome do fornecedor. Olha aqui, ele não veio aqui, gente, e atribuir a variável para falsa? Sim ou não? Só faz sentido eu fazer a validação do próximo item se o meu item anterior estiver ok. Então eu vou colocar um operador E aqui dizendo o seguinte, ó, só vai validar o CNPJ se isso daqui for diferente de 19 e a minha flag validação for igual a true. O que essa flag validação igual a true faz? Igual a true não quer dizer que está tudo ok? Então olha o outro ponto de atenção aqui. Toda vez que eu clicar com o BTN e cadastrar, gente, eu vou chamar essa flag aqui, ó. Flag validação, e já vou atribuir o true logo de imediato. É como se você fosse assim, olha, o aluno já vai começar com 10 pontos na prova. Aí aqui são as perguntinhas. Se ele errar uma dessas perguntinhas, ele toma 0. Ou seja, não deixa cadastrar. Tá vendo? Ah, professor, essa é a melhor lógica que você faz para poder fazer as validações? Não, nem sempre. Mas é uma lógica que eu julgo ser rápida e eficiente, tá? E traz a melhor experiência ergonômica para o usuário aí na sua aplicação. Então o cara foi lá, apertou o BTN cadastrar. Automaticamente a gente joga a nossa flag para true, certo? O que essa flag true vai fazer? O que ela vai fazer? Ela simplesmente vai falar assim, olha, por enquanto está tudo ok. Se porventura tiver um erro, ó, se esse if aqui tiver um erro, ele joga a minha flag para false. Mostra o erro e nem executa o que está aqui nesse if. Tá vendo? Ele nem se preocupa em executar. Por que eu trabalho dessa forma, gente? O meu if aqui, ele só vai validar o que é erro. Ele não está... ele está com uma lógica ao contrário, que eu acho que é mais fácil, entendeu? Ele vai fazer a validação daquilo que é erro. Então, para toda validação que a gente vai fazer, a primeira não faz sentido você colocar esses dois E's comerciais aqui, né, que é o operador AND, e colocar flag validação igual a true. Não faz sentido, tá? Mas nas demais, faz. Então, vamos imaginar que o cara realmente digitou alguma coisa no nome do fornecedor. Você concorda que nesse if aqui não vai executar nada? Não vai executar nada, certo? Então a minha flag continua sendo true. Aí ele vai habilitar quem? A validação do CNPJ. Bom, como a validação do CNPJ é a mesma aqui do nome do fornecedor, eu simplesmente vou copiar, Ctrl C, Ctrl V, vai utilizar da mesma lógica e eu só vou mudar o texto do erro. Dizendo o seguinte, ó, o campo CNPJ, por exemplo, ó, está preenchido
Ó, está inválido. Pode ser, ó. Fica mais fácil. O campo CNPJ está inválido. Ou o CNPJ está inválido. Ou é inválido. Enfim, pode colocar o que você achar melhor. Pronto. Qual que é a próxima validação, gente? Não podemos esquecer. Se porventura aparecer um erro no campo CNPJ, ele obrigatoriamente tem que voltar o cursor para o text box CNPJ. Qual que é a próxima validação que nós temos aí? É o campo descrição. O campo descrição, ele é obrigatório ou não? É interessante, né? Então, vou copiar esse if e vou colocar aqui, ó. TXT descrição. Se ele for vazio e a minha flag for true, quer dizer que a minha flag true quer dizer o quê, gente? Quer dizer que ela passou neste teste e passou neste teste. Ele joga esse cara para false e aqui eu coloco o campo descrição está vazio. E volto o Fox para cá. Pronto. Se não ocorrer nenhum erro, ó, aí o último aqui é o seguinte, ó, se quando o cara clicar no botão cadastrar, ele automaticamente pega a flag e joga para true, dizendo que está tudo ok. Se ele passar por todos esses testes aqui, tá vendo? Ó, com sucesso, quer dizer que a minha flag ela não vai ser falsa, ela vai ser true, não é? Então, se aqui a minha flag for igual a true, no final, quer dizer o que, gente? Quer dizer que eu posso executar o comando do MySQL para poder fazer o cadastro. Nesse momento aqui, ele está vazio, tá? Vou fazer um exemplo aqui com vocês, ó, só para a gente testar as validações. Parece que tudo isso que eu estou fazendo aqui é uma coisa meio besta, né? Nossa, por que eu estou colocando validação no formulário? Gente, vocês têm que prestar atenção numa coisa. O usuário que vai operar o seu software, ele vai esquecer, ele vai digitar errado, ele vai preencher as informações de forma incorreta. Ponto final, tá? Ele vai fazer as coisas erradas, entendeu? Então você como programador, deixa eu só tirar aqui o antivírus. Você como programador tem que garantir, né, que o seu software evite esse tipo de erro. Tá? Você tem que colocar uma condição para que o seu aplicativo seja eficiente. Tá? Ó, ele não executou por causa do meu antivírus. Tá? Agora eu encerrei o antivírus. Vou fazer o primeiro teste. O primeiro teste que eu quero fazer aqui é o seguinte. Se eu apertar o Tab, ele tem que cair no campo CNPJ. Se eu apertar o Tab, tem que cair no campo descrição. Então, olha só. Selecionei o campo nome do fornecedor. Apertei o Tab, ele caiu no CNPJ. Apertei o Tab, ele caiu no campo descrição. Então, está funcionando o Tab. Vamos imaginar que eu vou fazer aqui, gente, ó. Vamos imaginar que eu vou clicar aqui no cadastrar. Nossa, cliquei no cadastrar sem querer. Olha só o que ele apareceu. Erro. O campo nome do fornecedor está vazio. Na hora que eu dei um OK, olha só o cursor. Ele voltou para cá. Então, vamos supor que eu coloquei aqui teste. Agora eu vou para o próximo, CNPJ, vou dar um cadastrar. Olha só, o campo fornecedor passou, mas ele deu erro na onde agora? CNPJ, está inválido. Vamos supor que eu digite isso aqui, ó. Isso está inválido, não está? Olha lá, está inválido. 11, 789, 673, 4, 1000 ao contrário, 90, por exemplo. Agora o CNPJ está ok, não está? Vou dar um cadastrar. Olha lá, ó. O campo de descrição está vazio. Vou digitar alguma coisa aqui, ó. Teste. Deu um cadastrar. Perceba que quando eu cliquei aqui em cadastrar, ele não apareceu nada, né? Sim, porque está tudo certo. Aqui, realmente, quando o meu sistema permite o usuário digitar as informações certas, o meu sistema vai falar assim, olha, está tudo certo. Então, ele vai executar o que está dentro desse if. Como eu não coloquei nada, ele não apresentou nada. Pronto. Somente isso, gente. As suas validações estão ok.
E o BTN limpar, como que faz, professor? Bom, o BTN limpar é bem simples, ó. Toda vez que você clicar nele, ele vai pegar o campo nome do fornecedor e vai colocar vazio, atribuir vazio. Descrição e vai colocar vazio. E CNPJ, ele vai colocar vazio. Então, deu duplo clique no botão limpar, ele criou aqui para mim um evento clique. Toda vez que eu clicar, ele vai limpar os formulários e, por questões de ergonomia, ele vai vir aqui no nome do fornecedor e vai ativar a opção, a propriedade Focus, né? O que esse cara vai fazer? Ele vai voltar o cursor para o primeiro formulário, para que seu sistema seja ergonômico, tá? Esse é o botão limpar. Deixa eu mostrar para vocês rapidamente aqui. O cara digitou qualquer coisa, digitou qualquer coisa, digitou qualquer coisa. Quando eu clico em limpar, gente, olha só que legal. Ele apaga tudo que está aqui no formulário e volta o cursor para o primeiro campo. Bom, basicamente é isso, gente. A primeira etapa é essa. Isso aqui é o melhor método de você criar um formulário de cadastro? Nem sempre, tá? Mas é um método que eu criei ao longo da minha vida, tá? E funcionou muito bem nos meus projetos. Beleza? Agora a parte 2 dessa aula vai ser atribuir o comando de SQL para a gente poder realmente realizar o cadastro aqui, tá? Tanto é que eu vou clicar aqui em tabela do fornecedor, olha lá. Eu tenho 2 fornecedores cadastrados aqui, tá? Quero cadastrar um próximo. Então toda vez que eu preencher esses campos e clicar em cadastrar, eu quero que ele preencha esse cara aqui para mim. Beleza? Vai ser a parte 2 aí.